E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Álamo, professor de vocês de língua portuguesa, pela Julia Lenker Fontinelli. E hoje estamos aqui reunidos virtualmente mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, tudo bem? No nosso primeiro momento, nós teremos 2 momentos nessa aula. Inicialmente nós iremos tratar de assuntos relacionados à literatura, que vai corresponder à unidade 2 do livro didático de vocês, que é o capítulo 1, das páginas 100 a 107, tá certo? Inclusive, ao final dessa aula, eu peço que vocês façam a leitura desse trecho aqui específico relacionado à literatura das páginas 100 a 107. E aí vocês vão perceber que aquilo que eu vou comentar aqui com vocês vai complementar aquilo que vocês vão encontrar no livro de vocês, tá certo? E o que é então que a gente vai tratar agora? Nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre a prosa romântica no Brasil, a primeira parte, tá? Finalmente chegamos aí ao grande gênero do romantismo brasileiro. Então a gente vai estudar aí o romance romântico no nosso país. Então, como eu coloquei aqui embaixo, nós podemos ver o seguinte, ó. Nesta unidade, na unidade 2, você vai estudar a prosa romântica, que teve, no romance, a sua maior expressão, no gênero textual, né, romance. O grande desenvolvimento que esse gênero experimentou no século XIX tem relação principalmente com as transformações sociais ocorridas após as revoluções burguesa e industrial na Europa. Então, nos conteúdos passados, a gente estudou a poesia. A gente sabe que o romantismo foi um movimento literário que aconteceu no nosso país e ele teve repercussão tanto na poesia, na prosa, enfim, no romance, como também até no teatro, né? Então, a gente está estudando aos poucos. A gente já estudou a parte de poesia, nós vimos as 3 gerações românticas. Vocês estudaram a poesia de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves, mais especificamente, isso dentro do gênero poesia, né, do gênero poema. Agora a gente vai estudar a prosa, tá? Que é uma outra configuração de texto, mais especificamente aqui o gênero romance, beleza? Então vamos lá. Como vocês sabem, a vinda da família real ao Brasil em 1808 gerou uma série de eventos ligados à modernização da cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, de todo o país. Então, quando a família real chegou aqui no nosso país, houve toda uma configuração, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que passou a ser o centro, né, político, enfim, de tomadas de decisões no nosso país. Um dos avanços conquistados com a chegada da corte portuguesa ao Brasil foi a criação da imprensa nacional. Eu já comentei isso com vocês, né? Que foi um fato que propiciou o surgimento de periódicos. E a gente pode pensar como se fossem jornais que começaram a circular a partir da primeira década do século XIX. Então houve a imprensa, houve essa facilidade de acesso a produtos como periódicos, enfim, livros, né? Então tudo isso já foi fazendo com que houvesse o quê? O aumento do público leitor com a ascensão da burguesia no país, que levou ao crescimento de uma nova geração de pessoas letradas capaz de acompanhar as notícias que eram veiculadas. Então a gente teve aí o surgimento da imprensa, que facilitou aí o acesso ao livro, enfim, às impressões, e a gente também teve a ascensão da burguesia, essa nova camada social de pessoas letradas, né? Então a gente tem aí um surgimento de um público leitor. Foi nesse contexto que começaram a ser publicados os romances do período romântico. E dentro desses periódicos a gente tinha o quê? Os folhetins. A seção dos periódicos a que pertencia o texto literário recebia o nome de folhetim e geralmente ficava na parte inferior da página. Então, gente, os romances aqui do nosso país, os romances românticos, eles iniciaram aí dentro dessas publicações que eram chamadas de periódicos em uma seção aí típica que recebia o nome de folhetim. Então, se vocês pegarem os principais romances, que a gente vai comentar aqui alguns hoje, mas se vocês pegarem alguns romances que eram publicados nessa época, vocês vão perceber que eles têm, em geral, capítulos mais ou menos curtos, né? E geralmente os capítulos eles terminam com um gancho, né? Com uma deixa muito forte, para que na próxima publicação do periódico as pessoas pegassem aquele jornal e fizessem a leitura de novo. Então,
A cada semana a gente tinha publicação de pequenos capítulos até que o romance estivesse totalmente publicado, como se fossem as novelas e mais especificamente as séries de TV, né? Hoje as séries, se você pegar os capítulos, né, de determinadas séries, a gente percebe que sempre no final de um capítulo a gente tem alguma revelação bombástica, algum acontecimento que vai fazer com que o público, o espectador, ele cria uma expectativa para o próximo, né? Então isso acontecia muito no período inicial de publicação desses romances, já que eles eram publicados em partes através dessa seção chamada de folhetim, que estava dentro desses periódicos que surgiram dentro desse contexto que eu comuniquei aqui para vocês, tá certo? Então é muito importante a gente lembrar o porquê que é importante, Alan, a gente saber o local em que esses textos eram publicados, porque isso afetava também o próprio texto, né? Tá certo? Como consequência do grande sucesso dessas publicações, escritores nacionais iniciaram a produção do gênero no país, ou seja, fez sucesso. Então houve também um aumento de escritores nesse sentido. E, orientados pela concepção romântica de valorizar a cultura, as raízes e as tradições nacionais, lembra quando a gente comentou sobre a poesia? Produziram romances que podem ser classificados como indianistas, que são aqueles romances que vão colocar o indígena como centro, né, criador daquele texto, a natureza, enfim, fauna, flora. Históricos, que em geral a gente tem aí uma espécie de recuperação de algum momento histórico do nosso país, e isso vira trama do romance. Os regionais, em que a gente tem aí romances que vão se passar em regiões mais distantes aí dos grandes centros de poder, como por exemplo o Sudeste, né? A gente vai ver aqui um romance, por exemplo, que se passava especialmente em Mato Grosso, né? Então já são romances que já vão focar em outras regiões do nosso país e que vão ter como centro a divulgação desses costumes, desses hábitos de regiões pouco conhecidas. E os urbanos? Aí os urbanos em geral já vão se passar mesmo no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, né? Mostrando como era a vida nesses grandes aglomerados, tá certo? E, meu povo, não dá para falar de romantismo em prosa, né? Especificamente aí no gênero romance, sem falar do maior romancista do nosso tempo, que foi José de Alencar, tá certo? Já devem estar vendo aí por essa pintura qual é o livro que eu vou abordar aqui com vocês. A gente vai conhecer um pouquinho então da literatura de José de Alencar e o conceito de romance indianista, tá certo? Mais especificamente na figura do romance Iracema. Como eu coloquei aqui, a escolha do indígena como herói não foi feita somente na primeira fase da poesia romântica. Vocês lembram aquela primeira fase da poesia romântica, era chamada de nacionalista? A gente leu Canção do Exílio, né? A gente leu alguns outros textos do Gonçalves Dias. Isso também aconteceu na prosa, tá? Há alguns importantes romances desse período que se valem da figura do indígena para a construção de um personagem forte, corajoso e moralmente perfeito. Lembra que a gente comentou que inicialmente, né, nesse período inicial do romantismo, a gente tinha esses escritores enaltecendo muito a figura do indígena, né, colocando quase como se eles tivessem superpoderes. Isso também aconteceu no romance, tá? Especialmente com José de Alencar. Atento à produção de uma literatura nova, de caráter nacional, o cearense, tá? Vocês devem saber, é um orgulho nosso, né? Um dos maiores nomes, né? Talvez o maior nome do romantismo em prosa do nosso país, ele é um cearense, tá? Então, o José de Alencar representou as diversas faces da vida brasileira nos romances indianistas, regionalistas, urbanos e históricos que produziu. Ou seja, José de Alencar produziu romances que se enquadram nessas 4 denominações aí que eu apresentei para vocês, tá? Por isso que ele é considerado o principal nome dessa época. Inspirado no mito do bom selvagem, que era aquela teoria lá do Rousseau, né, de que nós nascemos puros e quem nos corrompe é a sociedade, né? Aqui levando para o lado do indígena, né? Quem teria corrompido aqui seria a figura do colonizador. E na valorização das raízes nacionais, o romancista se voltou para o índio, o indígena, e a natureza, eleitos como os representantes da nossa nacionalidade. Então, o que é o romance indianista? É o romance que tem essas características. E quais deles são os mais emblemáticos? A trilogia aí, né, do José de Alencar,
que começa aí com, tá fora de ordem, mas começa com o Ubirajara, depois a gente tem a Iracema e o Guarani, né, seguindo uma linha aí de raciocínio, tá? Então esses são os principais romances indianistas românticos daquela época, que foram os 3 escritos por José de Alencar. Daí a sua importância, tá? Nessas obras, gente, os costumes e as tradições indígenas, os animais, a vegetação de nossas terras, são descritos como, ó, detalhadamente. Inclusive, essa é uma característica muito forte, tá? Dos romances daquela época, especialmente José de Alencar. Se você pegar um romance do José de Alencar, você vai perceber que ele é muito detalhista, ele descreve mesmo, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência, mas são sempre descrições muito bonitas, então não é sacrifício nenhum fazer essa leitura, porque realmente é uma leitura muito rica, enquanto os heróis indígenas são representados de maneira idealizada. Iracema, por exemplo, tem quase superpoderes, né? Se você for parar para ler as descrições, o modo como ela se desloca, como ela anda, né? É quase como se fosse uma figura assim, realmente heroicizada, né? E tem entre suas principais características a pureza, a lealdade e a coragem, tá certo? Então, Álamo, como é esse romance da Iracema, né? Na nossa aula do MIT eu vou trazer um trecho para a gente ler, mas antes disso eu quero só que vocês tenham mais ou menos noção do enredo da obra, tá? Em Iracema é narrada a história de amor entre uma índia tabajara e um português, situada no período inicial da colonização do Brasil. Então, como sempre, né, como todo bom romance romântico, a gente tem aí um caso de amor impossível, né? A heroína Iracema, ela é filha do pajé Araquém e ela deveria manter-se virgem porque era consagrada a Tupã, né, essa entidade aí, e guardava o segredo de Jurema, que era uma bebida utilizada em rituais de sua tribo. Porém, ao se apaixonar por Martim, lembrem-se, um colonizador branco, né, português, a Índia abandona suas tradições e seu povo para viver com o guerreiro branco. A história de Iracema, gente, é uma lenda criada por Alencar e representa a origem do Ceará. Por quê? Porque representa o nascimento do primeiro cearense ou, né, mais especificamente aí, do primeiro brasileiro. Se vocês prestarem atenção, Iracema é um anagrama para América. Você pode pegar as letrinhas aqui que compõem Iracema que você vai conseguir formar com as mesmas letras a palavra América. Então, na verdade, Iracema é um grande romance que vai mostrar pra gente o surgimento aí do primeiro brasileiro. Fruto do quê? Dessa miscigenação entre um indígena e um colonizador branco, né, português, tá? Para a criação da lenda, o autor se baseou em uma figura histórica, né, então tem um fundo de realidade, a do jovem colonizador Martins Soares Moreno, junto com os índios Jacaúna e Poti, iniciou em 1608 a colonização da costa do Ceará. Então tem um fundo aqui histórico, mas naturalmente é ficção, né? Então fica aí a recomendação para vocês, um livro belíssimo, Iracema, e um dos mais importantes para o nosso romantismo e que nos diz muito bem como que é o romance indianista dessa fase aí do nosso romantismo brasileiro, tá certo? Mas nós temos também outro nome, de outra fase. Nessa aula aqui a gente vai abordar, né, nessa unidade, as 2 primeiras fases da prosa romântica. Depois, em outro momento, a gente aborda as 2 últimas. Então, a primeira fase é o romance indianista. E eu coloco vocês aqui, o José de Alencar, como um dos principais, né, ou principal. Só que agora a gente vai encontrar uma outra fase, que é aí encabeçada pelo Visconde de Tournai, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tá? Aqui a gente já vai ter acesso a um romance regionalista, tá certo? Então, vocês entenderam o que seria o romance indianista, porque agora a gente vai passar para uma outra denominação, que é o romance regionalista, e eu coloco aqui para vocês o Visconde de Tournai como um dos seus principais nomes. A perspectiva nacionalista levou alguns escritores do romantismo a retratar tradições culturais, paisagens e costumes, modismos, valores e expressões linguísticas de diferentes regiões do Brasil, como o Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste, ou seja, um pouquinho mais diferente do que geralmente a gente estava vendo como sendo retratada, porque em geral as publicações sempre se passavam lá pelo Sudeste. Então, o regionalismo ele já vai trazer um outro olhar para outras regiões do nosso país que não eram tão conhecidas.
Com clara intenção de demonstrar aos brasileiros lugares até então pouco conhecidos do país, os autores utilizaram a maneira de falar e os costumes dessas regiões para compor o cenário do romance, ou seja, até a linguagem a gente tinha essa diferença, tá? Além de José de Alencar, com a obra O Gaúcho, outros escritores exploraram o romance regional, como, por exemplo, Bernardo Guimarães, com Escrava Isaura, vocês já devem ter ouvido falar, especialmente por causa da novela, né? Franklin Távora, O Cabeleira, né, de 1876, e o Visconde de Toné com Inocência, que é, gente, a obra-prima da literatura regionalista romântica. Então, dentro dessa fase aí do romantismo em prosa, o regionalismo tem como principal obra Inocência de Visconde de Toné, que vai se passar, gente, essa obra lá em Mato Grosso, tá? Vocês devem estar reconhecendo aqui alguns nomes, como Escrava Isaura, né? Enfim, muitos desses aqui se tornaram, inclusive, novelas, até pela Rede Globo, né? Então, por que muitos desses romances foram adaptados para novela? Porque, como eu falei para vocês, eles já eram escritos numa estrutura que lembra muito o que a gente compreende hoje como novela, né? Cada capítulo mais curtinho e terminando sempre em um momento, num gancho que pegue o espectador para o próximo episódio. Então, como eu falei para vocês lá no comecinho, né? Os romances eles seguiam essas estruturas. Então é por isso que a gente tem muitas novelas que adaptaram esses romances hoje na nossa dramaturgia, tá? Mas sobre o Toné, né? A obra de Toné se distingue pela sobriedade. As personagens são menos idealizadas, os diálogos são naturais e espontâneos e a paisagem é retratada sem excessos. Isso aqui já vai diferenciar ele bastante do José de Alencar. Né? O José de Alencar já tinha uma pegada mais diferente, bem diferente do que o Toné propõe aqui, especialmente no romance Inocência. Mas eu vou dar aqui um breve resumo do romance Inocência, a gente também vai fazer uma leitura dele, de um trecho dele na nossa aula do MIT, tá? Mas qual é a trama? Inocência narra a história de amor, novamente, ó, mais um amor aí impossível, entre uma jovem do sertão de Mato Grosso e Cirino, um prático de farmácia que se apresenta como médico, né? A Inocência ela tem uma doença e o Cirino é responsável por tratar com seus antídotos, né? A realização desse amor é, porém, impossível. Por quê? Pois Pereira, pai de Inocência e representante da cultura sertaneja dos valores locais, havia prometido a filha em casamento a Manecão Doca, que é um vaqueiro rústico e endinheirado. A gente sabe que era um costume da época, então a Inocência já estava prometida, mas acabou se apaixonando por Cirino, né? Novamente, mais um caso de amor impossível. Outro fato que dificulta a aproximação do casal é a presença de Pereira. O sertanejo vigia constantemente a filha, aquele pai bem castiço, temendo que Inocência perca a virgindade antes do casamento. Novamente, a questão da virgindade como um valor muito, muito forte para a época, né? A gente tinha isso em Iracema também. O que, sob o ponto de vista dele, seria uma desonra para a família. Paralelamente à trama amorosa, o naturalista Maier, um alemão colecionador de borboletas, hospeda-se na pequena propriedade de Pereira por recomendação de Chico, irmão do sertanejo. A presença do alemão na casa de Pereira põe à mostra o choque de valores de pessoas de origens e culturas diferentes, né? Mais uma coisa que o romance regionalista nos traz, né? Essa questão da valorização da cor local, dos traços que são comuns àquela região, aqui mais especificamente em Mato Grosso. Então, assim como em Iracema, a gente também tem mais um caso aqui de amor impossível, não vou dizer como é que termina, mas é uma história bem trágica, tá certo? Se vocês quiserem pegar depois, vocês vão ver como é que ele termina, beleza? Então, gente, é isso. Sobre literatura, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. A distinção entre um romance indianista, aqui na figura do José de Alencar, mais especificamente, e a questão do romance regionalista na figura aqui do Visconde de Toné, especialmente aqui com Inocência, tá? Beleza? Vamos aqui para a nossa segunda parte da aula, que aqui a gente vai discutir questões relacionadas à língua e linguagem, e aqui a gente já tem as páginas 108 a 116, tá certo? Então, novamente, depois desse momento aqui, eu peço que vocês abram o livro nessas páginas e façam a leitura para complementar com aquilo que eu vou comentar aqui. Como eu coloquei aqui, gente, os numerais, eles compõem as 10 classes gramaticais das quais já temos conhecimento. Semelhantemente aos substantivos e adjetivos, eles se perfazem de características que lhes são próprias,
como é o caso da flexão de gênero e número. Então, nós vamos estudar agora o quê? A classe de palavra dos numerais. Nós estudamos anteriormente a dos artigos, vocês lembram? Numeral é uma classe muito tranquila de entender também, tão tranquila quanto os artigos, que nós estudamos no vídeo passado. Mas, Alamo, o que é então numeral? O numeral é a palavra que exprime uma quantidade exata definida de seres animados ou inanimados. São os números, né, gente? Também é numeral o termo que indica a posição que um ser ocupa em determinada sequência. Do ponto de vista morfológico e funcional, os numerais são palavras que antecedem substantivos contáveis e, em algumas situações, concordam com eles em gênero e número, né? Como sempre. Já que acompanha o substantivo, vai concordar com eles. Nessas flexões aqui. Por exemplo, olha aqui esse título dessa reportagem, ó. 10 pensamentos de alguém que acabou de beijar pela primeira vez. Nós temos aqui 2 numerais, ou seja, 2 palavrinhas aqui que vão indicar uma quantidade de seres ou de coisas ou a posição de algo em uma determinada sequência. Ó. No título, observe que a palavra 10 determina o substantivo pensamentos, definida a quantidade exata de pensamentos mencionados na notícia, ou seja, não são quaisquer pensamentos, são 10. Além desse numeral, o título apresenta outro, ó, ligado ao substantivo vez. Referimos-nos ao termo primeira. Note que, nesse caso, o numeral não indica quantidade, ó, e sim a ordem, uma série de vezes em que alguém pode ser beijado. A notícia apresenta os 10 pensamentos da primeira vez que isso acontece. Então, os numerais sempre vão mostrar uma quantidade de seres ou de coisas definida, né? Ou uma ordenação, beleza? Como é que eles se dividem? Bem simples de entender, tá? A gente tem os numerais cardinais, que são aqueles que indicam o que, gente? Quantidade, número exato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? São quantidades exatas e um número exato. A gente chama isso de numeral cardinal, tá certo? O que são os ordinais? O nome já diz, ó, ordinais. A gente pode pensar de ordem, ó. Os numerais ordinais indicam o lugar, a posição em que um ser ocupa em determinada sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e por aí vai. Os multiplicativos, o nome também já é muito transparente, ele diz o quê? Quando a gente tem a questão da multiplicação, o aumento da quantidade, ó. Os numerais multiplicativos expressam um aumento proporcional da quantidade, ou seja, sua multiplicação. Então, são números que vão indicar para a gente que aquele valor está sendo multiplicado. Ó, duplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Tá? Então, são sempre numerais que vão se relacionar à multiplicação. Beleza? Fracionários. Aqui é a divisão. Ó. Os numerais fracionários indicam a diminuição proporcional de uma quantidade. Ou seja, sua divisão em partes ou em frações. Aquela questão do todo e da parte, ó, da parte do todo. Ó. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Tá? Aqui a gente já tem a questão das frações. Beleza? E por fim, a gente tem os numerais coletivos, gente. Que são alguns numerais que vão designar um conjunto de seres. Por isso são nomeados coletivos. Por exemplo, tem vários, ó. Bimestre é um numeral coletivo para o quê? Período de 2 meses. Bienal significa o quê? Que ocorre de 2 em 2 anos, ou que dura 2 anos. Biênio é um período de 2 anos. Centena, conjunto de 100 unidades. Centenário, período de 100 anos. Decênio ou década, período de 10 anos. Dúzia, 12 unidades. Mês, cada uma das 12 partes em que se divide o ano. Milênio, período de 1000 anos. Novena, período de 9 dias. Par, agrupamento de 2 seres semelhantes. Quarentena, período de 40 dias. Quina, série de 5 números. Resma, 500 folhas de papel no mesmo formato. Semana, período de 7 dias. Semestre, período de 6 meses. Triênio, período de 3 anos. E uma trinca, é um conjunto de 3 seres semelhantes. Tem vários, mas são sempre... É só você olhar e você vai perceber que nós temos aqui quantidades exatas de coisas, tá? Coletivas, beleza? Então, gente, o numeral é basicamente isso, é muito simples de entender. Eles sempre vão indicar quantidades, posições
ou aqui no caso a gente tem a questão do aumento proporcional ou da diminuição, né? E a gente pode dividir em cardinais, ordinais, os multiplicativos, os fracionários e os coletivos. Beleza? Então é isso, gente. Peguem depois o livro didático de vocês, deem uma olhadinha nas páginas que eu marquei aqui, façam a leitura que vocês vão ver que o que eu comentei aqui vai complementar aquilo que está no livro, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Guardem e anotem as dúvidas de vocês para o nosso encontro do Meet, que deve acontecer em breve. E se você chegou até aqui, lembre-se de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e colocar o seu nome completo aqui nos comentários, acompanhado da sua turma, para que eu possa fazer o registro da frequência, tá certo? Então, obrigado pela sua presença aqui virtual, né? Espero que você tenha aproveitado essa aula e a gente se encontra muito em breve.